E hoje, uma história de amor. Você gosta de ouvir história de amor? Quem gosta de história de amor aí? É sempre bom, né, ouvir histórias de amor. É sempre bom ouvir histórias que mexem com o nosso coração, né, com o nosso imaginário, com nossas emoções. Então hoje vamos falar sobre uma história de amor. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Oséias capítulo 1. Vamos fazer uma oração? Você pode fechar seus olhos? Vamos falar com o nosso Deus? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai amado, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, Pai, nessa noite. Como é bom estar aqui, Senhor Deus, como é bom ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome. Como é bom, Pai, pensar nas coisas do céu. E, Pai querido, agora a Tua palavra está aberta e nós queremos ouvir a Tua voz através dela. Fale conosco, Senhor, por favor, fale conosco. Por favor, Pai querido, eu suplico que o Senhor esteja presente aqui nesse lugar, abençoando cada pessoa que está aqui na Tua casa hoje. Por favor, também abençoa para aquelas que estão assistindo pela internet, que o Senhor também possa abençoá-la onde quer que elas estejam. Permanece, Pai, em nosso meio e fala no nosso coração. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém. Fala nisso, o pessoal que está assistindo pela internet, o primeiro dia sempre acontece imprevisto, né? Fica travando um pouquinho, fica sem som, volta o som, mas amanhã a gente vai resolver isso aí, tá bom? Para o pessoal que está longe aí poder também acompanhar, tá certo? Oséias capítulo 1, vamos ler aqui capítulo 1, verso 2 e 3, fala assim, ó. Acompanha aí. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviantes do Senhor. Foi-se, pois, ele e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Agora vai lá para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e 1 homer e meio de cevada. Aqui no livro de Oséias, aconteceu algo que é muito interessante, algo que a gente jamais poderia imaginar. Deus pediu para que um profeta, um homem de Deus, um profeta que representava ele diante das pessoas, Deus pediu para que esse profeta se casasse com uma mulher que era prostituta, casasse com uma adúltera. Isso a gente não consegue imaginar um negócio desse. Como que um profeta, um homem de Deus, casaria com uma adúltera, com uma mulher infiel, casaria com uma mulher que é prostituta? Isso a gente não consegue imaginar um negócio desse. Alguns teólogos dizem que Oséias, ele não casou de verdade, literalmente. Aqui é só uma representação, algo simbólico. Alguns teólogos dizem que é simbólico o livro de Oséias e que Oséias não casou com uma mulher adúltera. Outros teólogos dizem que sim, que Oséias casou de fato com uma mulher adúltera, né? Ele casou-se com ela, teve filhos com ela e viveu uma vida ali bem complicada com Gomer. Eu acredito que Oséias ele tenha casado literalmente com Gomer, com essa mulher. E para que a gente possa entender melhor a história de Oséias, o que era que Deus estava querendo ensinar, o que é que Deus estava querendo passar para o povo de Deus, os seus filhos, eu queria contar a história de uma maneira ilustrativa,
de uma maneira, tipo uma parábola, para a gente entender melhor o que é que estava acontecendo, o que é que Deus queria ensinar para o seu povo. Vamos imaginar aí Oséias sendo um rapaz boa pinta ali na sua cidade, um rapaz bonito, um rapaz forte, um rapaz alto, um rapaz que tem um bom emprego, um rapaz estudioso. Oséias sendo um rapaz aí cristão, correto, uma pessoa de bem. E Oséias, ele era um homem muito sério e que não queria ficar de namorico com ninguém. Ele só queria uma mulher para casar logo, né? Então vamos imaginar esse Oséias aí, um rapaz desses, né? Tendo tudo isso aí, era um bom partido, né? Um sonho de toda sogra ter um Oséias desse como seu genro. Aí Oséias de repente está andando pela sua cidade e ele se encontra ali ele vê passando na rua uma moça muito bonita, uma moça atraente, uma moça que era a mulher dos sonhos dele. E Oséias pergunta ao seu amigo: ei, quem é aquela que está passando ali? E o amigo dele fala: Oséias, aquela moça ali, ela é complicada. Não, mas ela é muito bonita. Quem é? Não, aquela é Gomer. Gomer, filha de Diblaim, que mora bem ali. Ele disse: nossa, é uma moça muito bonita. Ele disse: mas Oséias, não entra nessa não, porque essa menina aí, ela não quer compromisso com ninguém. E Oséias, ele diz: não, mas comigo é diferente. Comigo é diferente. Eu sou Oséias, né? Eu sou o rapaz que toda menina queria namorar comigo. Então eu vou conhecer ela. E Oséias começou a paquerar Gomer, né? Que está só ilustrando como seria. Oséias começou a paquerar Gomer. Oséias começou a procurar Gomer, começou a mandar mensagens. E Gomer olhou para Oséias e achou o rapaz interessante também, mas não quis dar muita bola. Mas Oséias ficou insistindo com ela, e até que Oséias ali conseguiu conquistar o coração de Gomer, e os dois começaram a namorar. Um namoro quente, um namoro acirrado, um namoro firme. E Oséias está louco, apaixonado por Gomer, e Gomer também por ele. E os dois resolveram fazer o que todo jovem casal apaixonado quer fazer: casaram. E casaram jovens. Sabe, de uns dias para cá eu venho pensando que eu achei interessante o pessoal casar jovem. É bom casar jovem. Quando você casa jovem, você se livra de muita encrenca que você poderia se meter quando se fosse solteiro, né? Solteiro se mete em cada encrenca, cada confusão aí. Então é melhor que case jovem mesmo, né? Casa logo jovem, os dois crescem junto ali e faz a vida junto. Só que tem que casar com responsabilidade, né? Tem que ter um planejamento para poder casar. Tem que ter um teto para poder morar. Tem que ter como sustentar a esposa, né? Tem que como sustentar a casa. Então tem que ter um planejamento. Não pode demorar muito para casar, mas é bom casar cedo, né? Depois dos 20 e poucos, é o momento bom para casar, né? Para os dois crescerem juntos, né? Eu mesmo, quando casei, a gente casou jovem, né? A gente casou jovem. Eu tinha 21 anos de idade e não tinha experiência de nenhum casamento. Ninguém nunca me ensinou nada de casamento, né? E a gente, louco de amor, apaixonado, ela, minha primeira namorada, e eu, o primeiro namorado dela. A gente ali cresceu quase que junto, ali na mesma rua, e a gente resolveu casar sem preparo nenhum. A família, a gente não preparou a gente nada. A gente cresceu fora da igreja, né? Olha, a igreja é uma bênção, porque a igreja nos prepara para o futuro, né? A igreja orienta os jovens a como ter um bom casamento, a igreja orienta a como se preparar para o casamento. E a gente cresceu longe da igreja, então a gente não teve esse preparo, né? A gente não teve aconselhamentos. A gente só resolveu se juntar e pronto. E foi-se embora, casar sem preparo nenhum, né? Eu pensava que só era ir morar junto, estava resolvido. Eu pensei que só era ligar o fogo e saía fogo ali, saía gás. Mas não, tem que comprar o gás para poder ter fogo em casa. Eu não sabia disso. Aí tem que comprar gás. Eu pensei que só era abrir a torneira e saía água. Mas todo mês chega conta de água para pagar. Tem que pagar aquela que sai da torneira ali. E ninguém me falou isso, né? Eu pensei que só era apertar o interruptor, tinha luz em casa. Mas só que todo mês também tem que pagar a luz, né? Pensei que a comida ela brotava no armário. Não, mas tem que ir no mercado comprar comida. E foi um monte de gasto, um monte de coisa. Aí o bebê Júlia nasceu, aumentou os gastos. Meu Deus,
Vida de casado é sofrida, viu? Mas é uma bênção. Mas sabe o que é? Tem que ter preparo para poder casar. Tem que ter preparo. Então tem que casar logo, casar cedo, para os dois crescerem juntos, mas tem que ter preparo. Tá? E foi o que Oséias e Gomer, nessa história que a gente está aqui tentando entender essa situação de Oséias e Gomer, eles se casaram logo. Casaram logo, sem ter preparo, casaram logo, sem ter estrutura nenhuma, e foram morar junto. E aconteceu com Oséias e Gomer o que acontece com muitos jovens casais que se casam logo, sem ter preparo, sem ter instrução nenhuma. Gomer engravidou, teve o primeiro filho. Teve o primeiro filho, e Gomer sem ter experiência nenhuma com criança, não sabia cuidar da criança, e Oséias muito menos. Agora Oséias teve que trabalhar dia e noite para sustentar a casa e o filho dele. Trabalhar de noite, sair de casa de manhã, só voltava à noite para casa, para tentar sustentar a sua família. As coisas ficaram difíceis, e Gomer não tem experiência nenhuma com a criança. Gomer, ela não era uma boa mãe. Ela, muitas vezes, quando Oséias chegava do serviço de casa, ele descobriu que ela tinha saído de casa e tinha deixado a criança sozinha em casa. E foi bater perna na rua, ninguém sabe para onde. E quando ela chegava, ele discutia com ela: Gomer, o que aconteceu? Por que você deixou nosso filho sozinho em casa? Isso não se faz. Né? E ali discutiram e brigavam. E Gomer, ela não estava nem aí para nada. Era muito displicente. Mas aconteceu uma outra situação nesse casal. O segundo filho, era mais um filho agora, uma menina. Nasceu agora uma menina. E Oséias pensou: não, ela agora está mais madura, segundo filho, ela vai ser uma boa mãe agora, ela já tem mais experiência. E Gomer, ela não mudou nada. E Gomer continuava sem cuidar bem dos filhos. E Oséias passava o dia todo fora de casa. Quando chegava em casa, recebia notícias de que Gomer estava saindo e deixava as crianças sozinhas em casa chorando e com fome, não cuidava deles, e ela estava andando, ninguém sabe para onde. E isso partiu o coração de Oséias, porque Oséias amava Gomer. Oséias era apaixonado por ela. Oséias gostava muito dela. Ele amava, e ele não entendia por que ela fazia isso. E ela, quando ela chegava, e mais uma vez eles discutiam, eles brigavam, mais uma vez eles ali tentavam se entender, e ele perdoava ela, porque ele a amava. Ela dizia que ia mudar, e ela acreditava naquela mudança dela. Só que passava poucos dias e ela voltava de novo a fazer a mesma coisa. Ele descobriu que Gomer, ela, quando saía na rua, ela andava com roupas provocantes, roupas curtas, e ali os homens soltavam cantadas para ela, os homens mexiam com ela, e facilmente ela ia para a cama com outras pessoas. E isso partiu o coração de Oséias. Como que a mulher que ele tanto amava, como que a mulher que ele fazia tudo por ela, era capaz de fazer isso com ele? Oséias ficava com o coração partido quando descobria essas coisas da sua mulher. Mas ele sempre a perdoava. Ele sempre dava uma segunda chance para ela, porque ele amava demais. Ele amava demais. Chegou o terceiro filho, tiveram mais um filho, outro menino. E ele disse: não, agora vai mudar, é o terceiro filho. Ela está mais experiente, ela não vai fazer mais besteira nenhuma. Mas não tinha jeito. Quando ele passava alguns dias, ele sabia, escutava dos vizinhos comentando, dizendo que ela saía de casa, deixava as crianças chorando, e andava de bar, em boates, e estava ficando com um e com o outro. Teve uma vez que Oséias chegou mais cedo, não encontrou ela em casa, e foi procurar ela na rua. Ele entrou dentro de um bar e encontrou ela sentada no colo de um homem. Ele não aguentou aquela situação, puxou ela pelo braço, a abraçou e levou ela para casa, e foram discutindo no caminho. Como é que você pode fazer isso comigo, Gomer? Eu te amo, eu faço tudo por você. Como é que você me trata dessa maneira? Como é que você é capaz de fazer isso comigo? E aquilo partia o coração de Oséias. E Gomer pedia perdão, pedia desculpa, dizia que ia mudar, que não ia fazer mais isso. E ela passava alguns dias melhor, mas não adiantava. Ela continuava fazendo isso várias e várias vezes. E Oséias não conseguia entender como que uma mulher que ele tanto amava, como que uma mulher que ele dava tudo por ela, fazia tudo por ela, o tratava dessa maneira, fazia isso com ele.
Ele não conseguia entender. Teve um dia que ele chegou de casa, estavam as crianças brincando na sala, ele deu um beijo nos seus filhos e foi para o quarto. Quando chegou no quarto, Gomer estava com a mala em cima da cama, colocando as roupas na mala. E ele disse: Gomer, querida, vamos viajar para onde? E ela disse: Oséias, a gente não vai viajar. Não, o que aconteceu então? Disse: Oséias, eu encontrei uma pessoa que me ama de verdade, uma pessoa que eu estou apaixonado por ele, Oséias. Eu não quero mais viver com você. E Oséias fica desesperado. Ele diz: não, porque você está fazendo isso comigo? E corte umas crianças, e crianças, venham aqui, veja a sua mãe. Ela quer ir embora, não deixa ela ir embora, não deixa ela ir. E as crianças começam a chorar. E ele diz: não faz isso, Gomer. E ela diz: Oséias, você não está percebendo, não te amo mais, Oséias. Eu não te amo. Eu não quero mais saber de você, Oséias. Você não percebeu ainda? Eu amo outra pessoa. Eu não quero mais você. Eu nunca te amei de verdade. Eu quero viver com uma nova pessoa que agora me entende, uma pessoa que me compreende. E às vezes fica desesperado. Ele diz: não faz isso, Gomer, não faz isso. Eu te amo, não faz isso. Mas não adiantou. Gomer pegou sua mala e foi embora com outro homem. E foi embora com outro. E Oséias ficou em casa com suas crianças chorando, sem entender aquela situação. Gomer foi embora. Depois de alguns dias, essa pessoa que ela foi embora não quis mais saber dela. E abandonou. A deixou. Ele só queria usá-la. Ele só queria se aproveitar dela por alguns momentos. E abandonou. Gomer agora ficou sem destino. Gomer não tinha mais coragem de voltar para casa. Ela foi abandonada pelos seus. Gomer, ela ficou sem ter um teto. E ela, para poder sobreviver, começou a se prostituir. Começou a se vender. Ficava com um e com o outro. E passou-se o tempo. E ela ficou totalmente abandonada. E largou tudo. Passou-se o tempo. E Gomer, que era uma mulher tão bonita, Gomer, que era uma mulher tão atraente, começou a ficar feia. Começou a ficar acabada. Os cabelos sujos, as roupas rasgadas. Ela chegava para os homens se oferecendo, e os homens riam dela, os homens a humilhavam, diziam: você sai daqui, você está muito feia. E empurrava ela, e ela caía em cima da lama, e eles ficavam rindo e zombando dela. Por vezes ela tentou se prostituir por um prato de comida, e as pessoas zombavam dela e riam dela. Gomer ficou totalmente humilhada, jogada na sarjeta dessa vida. E ela viu que a única solução dela seria se tornar escrava, para poder pelo menos ter o que comer. E ela resolveu ser vendida como uma escrava em um leilão de animais e de escravos. E de repente, lá está acontecendo um leilão, chega os escravos, são vendidos, os animais, e o leiloeiro vende tudo, vende as cabras, vende os jumentos, vende tudo, todos os animais. De repente chega na escrava, em Gomer, toda suja, toda descabelada, com as roupas rasgadas. E o leiloeiro pergunta: alguém dá alguma coisa por essa mulher? E silêncio total. Ninguém fala nada. Ele pergunta mais uma vez: alguém que está aqui dá alguma coisa por essa mulher? E ninguém fala nada. Ele, pela terceira vez, pergunta: alguém dá alguma coisa por essa mulher? E silêncio total. Até que uma voz lá no fundo diz: eu dou. E Gomer, ela levanta a sua cabeça devagar e percebe que quem está vindo em sua direção dizendo: eu dou, era Oséias. E Oséias se aproxima dela, paga o preço por ela, pega ela pelo braço, dá um abraço nela e leva ela de volta para casa. E mais uma vez Oséias perdoa Gomer e a leva para casa. Quando você escuta essa história, o que é que você pensa? O
que é que passa no seu coração quando você escuta essa história? Primeira coisa, talvez você pense que o que é que essa mulher tem na cabeça? Que mulherzinha mais complicada é essa? O que é que essa mulher tem na cabeça? Como é que ela faz isso com um homem tão bom? Como é que ela faz isso com uma pessoa tão boa? Um homem que tanto a ama, um homem que faz tudo por ela. Como é que ela trata ele desse jeito? O que é que essa mulher tem na cabeça? Não dá raiva de Gomer, não dá? Não dá raiva dessa mulher? Não dá raiva de Gomer? Por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Por que ela não demonstra e retribui o amor que Osés tem por ela? Sabe, a gente não pode ficar com raiva de Gomer. Você não pode ficar com raiva de Gomer. Porque sabe quem é Gomer nessa história? Sou eu. Eu sou Gomer. Você que é Gomer. É você que é Gomer nessa história. Sabe quem é Oséias nessa história? Sabe quem é Oséias? É Deus. Oséias é Deus. Deus que sempre insiste em procurar. E eu, como Gomer, sempre insisto em traí-lo, em correr dele, em desonrá-lo, em me prostituir com outros deuses, com vícios. Quantas vezes Deus já lhe perdoou? Quantas vezes Deus já foi à sua procura e você disse: não, Deus, eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. Não, Deus, eu agora vou me consertar. Mas com pouco tempo depois você voltou a trair a Deus. Com pouco tempo depois você voltou a desonrá-lo. Com pouco tempo depois você se afastou dele de novo. E lá vem Deus atrás de você novamente para dizer: filho, eu te amo, não faz isso. Filho, eu te amo, eu te perdoo, vem até mim. Esse Oséias que a gente acha que é um bobalhão, é um bestão, esse Oséias que a gente pensa isso dele, ele representa a Deus. Quando Deus pediu para que Oséias casasse com Gomer, foi para que Deus possa mostrar ao seu povo de maneira real e literal como que o povo tratava a Deus, como que o povo de Israel fazia com Deus. Deus defendia, Deus fazia tudo pelo povo, mas na menor chance que o povo tinha, eles se prostituíam com outros deuses. Eles traíam a Deus com outros deuses, com os costumes dos povos pagãos ao seu redor. Mas Deus nunca desistia deles, estava lá de novo à procura deles, e o povo se enganando e tentando enganar Deus. Oséias casando com Gomer é uma representação do que o povo de Deus faz com ele. É a representação do que você faz com Deus, do que eu faço com Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós éramos escravos, vendidos como escravos. Nós merecíamos morrer e passar nossa vida toda sendo escravo do diabo. Mas Jesus, um dia, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por nós. Nós estávamos nas mãos do diabo, porque Ele teve o direito sobre nós. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando Adão pecou, nós ficamos nas mãos do diabo, como escravos dele. Então é necessário que alguém pagasse o preço para nos resgatar. E Deus enviou seu Filho Jesus para que Ele morresse na cruz e pagasse o preço do resgate. E mais uma vez, Deus foi até nós, pagou o preço, derramou seu sangue, nos resgatou e nos trouxe de volta para andar com Ele. E como é que nós vamos retribuir a Deus? Como é que você vai retribuir a Deus pelo que Ele fez por você? Como é que você retribui o preço que Ele pagou para te resgatar? Como é que você retribui a Deus? Como é que você demonstra amor a esse Deus que pagou o preço para te livrar das mãos do diabo e da morte eterna? Como é que você retribui?
Você vai continuar traindo a Deus? Vai continuar zombando de Deus? Vai continuar sendo infiel a Ele? Sendo uma adúltera, um adúltero, sabendo o que deve ser feito e continuar sem fazer, desonrando a Ele? Toda essa história que Oséias passou, que aqui foi ilustrada, é a história da nossa vida, é a verdadeira história de amor, o amor de um Deus por um povo infiel, o amor de um Deus por filhos rebeldes, que desrespeitam, que desobedecem, que traem. Mas esse Deus, Ele nunca desiste de amar, Ele não desiste de vir atrás. E Ele está aqui mais uma vez para dizer a você: filho, vem até mim, que comigo você vai ser feliz de verdade. E Deus trouxe você aqui essa noite para que você entendesse isso, que Ele te ama mais, e que Ele não quer ver você como escravo do diabo. Ele não quer ver você jogado na lama desse mundo. Ele não quer ver você vivendo uma vida longe dele, não, porque Ele te ama demais e pagou o preço por você. Ele quer você do lado dele, andando do lado dele, fazendo a vontade dele. Foi para isso que Ele pagou o preço para te resgatar. Esse amor é inexplicável. Qual vai ser sua resposta hoje a esse amor de Deus? Qual será a sua resposta hoje por tudo que Ele fez com você? Vai continuar traindo? Vai continuar pensando que não é com você que Deus está falando? Vai pensar que Deus está falando com outro, está falando com aquele irmão, mas comigo não. Deus quer a mudança do outro, não quer ver minha mudança. Deus não se importa comigo. É com você que Deus está falando. É com você mesmo. É você que deve mudar de vida. É você que deve retribuir ao amor que Deus Ele tem por você. É você que deve retribuir esse amor e demonstrar esse amor. Por isso que Ele trouxe você aqui essa noite. Ele trouxe você aqui essa noite porque Ele quer renovar a sua mente. Ele quer trazer você de volta aos seus pés novamente. Porque Ele pagou o preço por você. Um alto preço. Por amor. Ele te ama, viu? Ele te ama. Você duvida disso? Se você duvidava, não duvide mais. Porque Ele pagou um preço alto. Ele insiste em te buscar. Ele insiste em estar na tua presença. Ele insiste em querer te salvar, para consertar a sua vida. E mais uma vez Ele deu uma chance para você hoje. Por isso, eu queria fazer uma oração especial por você. Por você que tem vivido uma vida longe dEle. Por você que tem sido rebelde. Por você que não tem retribuído o amor que Ele tem dado a você. As bênçãos que Ele tem te dado. A proteção que Ele te dá. O cuidado que Ele tem com a sua vida. Como que você vai retribuir a Ele hoje? Como? Eu queria orar por você que tem vivido uma vida longe dEle. E você gostaria de responder e corresponder a esse amor de Deus hoje? Você gostaria de dizer: Deus, por favor, me ajuda e me perdoa. Eu tenho sido essa Gomer aí, teimosa, teimoso. Eu tenho sido como essa Gomer. Eu tenho desonrado o Senhor, desrespeitado o Senhor. O Senhor me ama tanto e não merece ser tratado assim como eu sou. Tem alguém que quer que ore por você? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Só que eu queria fazer uma oração especial com você.
Queria que você viesse até o altar de Deus, em demonstração de arrependimento, em demonstração de entrega, e dizendo para todo o céu, dizendo: Deus, me perdoa, porque eu tenho errado com o Senhor. Queria orar com você aqui pertinho de mim. Eu sou o primeiro a estar aqui à frente, porque eu preciso desse perdão, eu preciso dessa renovação. Amém. Amém. O nosso Deus, Ele nos ama demais, e Ele merece toda a nossa dedicação, nosso amor. Você quer demonstrar isso para Ele? Você quer demonstrar isso para Ele? Então venha até o altar de Deus. Venha até o seu altar. Demonstre isso, dando um passo de fé e de entrega. O fato de você vir aqui à frente, você está dizendo para Deus: Deus, me perdoa. Deus, me perdoa. Eu estou aqui no teu altar para pedir perdão. Para pedir perdão. E renova a minha vida, Senhor. Renova. Tem mais alguém que quer vir até aqui à frente? Para que eu ore por você. Para que a gente ore, para que a gente possa orar juntos. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas aqui que precisam dar esse passo. Eu sei que tem mais pessoas aqui que precisam dizer isso para Deus. Não se preocupe, você não está dizendo isso para mim, nem para ninguém que está aqui à frente, não. O fato de você vir até aqui à frente, você está se comprometendo com Deus. Você está dizendo a Ele: Deus, eu sou essa pecadora, eu sou esse pecador que tenho desonrado o Senhor e preciso ser renovado. Eu preciso ser renovado hoje. Preciso ser resgatado por Ti mais uma vez, pegado no braço e levado para casa mais uma vez. Eu estou longe. Cadê você? Cadê você? Deus está aqui esperando você. Nós vamos ouvir um louvor.